Gente, primeiro, boa tarde. Eu estou super feliz e honrada de estar aqui com vocês, de estar aqui especialmente com o seu Rafael e com o Felipe. É a primeira vez que eu os conheço, embora, enfim, conheça a trajetória, a história, sobretudo do seu Rafael já há bastante tempo. A Sheila já me apresentou muito bem, mas é isso, eu sou Gabriele. Fiquem à vontade para me chamarem de Gabi, se assim quiserem. Inclusive, na divulgação do evento saiu Gabi, eu achei um amor, me senti super acalentada. A Sheila já fez uma apresentação também dos convidados, eu vou pular essa parte para a gente também não se alongar mais e poder, de fato, ouvir o seu Rafael, ouvir o Felipe. Mas só não poderia deixar de agradecer a oportunidade de estar aqui e manifestar minha felicidade de estar nesse espaço pela primeira vez. Eu não tinha vindo à casa, quero voltar depois com calma para poder conhecer as dependências. Agora eu estou no Instituto Marielle Franco, na qualidade de gestora de memória. Eu acabei de chegar na entidade, na verdade, e tem um compromisso, na verdade uma tarefa muito simples, muito básica, de organizar o acervo de Marielle Franco. Então é um peso, uma responsabilidade, uma missão de vida mesmo muito especial, e ajudar a família e a instituição a criar o Centro de Memória e Ancestralidade de Marielle Franco, que é um sonho já antigo. E a Casa Sueli Carneiro, sem dúvida nenhuma, é um referencial, é um horizonte, enfim, é um exemplo super importante do trabalho que a gente vai conduzir, sobretudo a partir do ano que vem, lá no Instituto Marielle Franco, no que se refere à memória de Marielle Franco, o legado de Marielle Franco, mas também do próprio Instituto, que já tem a sua própria história, sua historicidade, muita coisa legal para contar para o mundo também. Então, sem mais delongas, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, mas é mais disparadora do que qualquer outra coisa. Fiquem super à vontade para irem percorrendo outros caminhos da resposta. Mas eu já queria ouvir do seu Rafael e do Felipe o que vocês entendem enquanto memória. Uma pergunta bem simples para começar. O que vocês entendem enquanto memória e qual que é a importância de iniciativas de valorização do legado de ativistas negros, já que a gente está aqui com o seu Rafael, está na Casa Sueli Carneiro. Achei que era importante essa retomada. Então é isso. Para começar, ouvir de vocês o que vocês entendem enquanto memória e como vocês estão visualizando essas novas iniciativas de valorização do legado de ativistas negros. Vou passar para o seu Rafael e depois passo para o Felipe. O meu mais velho. Por favor, nosso mais velho. Bem, a questão da memória, vou direto ao assunto, a questão da memória negra era algo fundamental do ponto de vista da nossa existência, da nossa resiliência na diáspora. E especificamente no caso nosso aqui, pensando um pouco, voltando para a questão local, eu moro aqui em São Paulo, mas eu moro no bairro do Ipiranga. O meu foco hoje de atuação está no sentido de construção do Museu de Território Correia Leite. Por que isto? Existe toda uma produção de registros da presença negra aqui na cidade de São Paulo. Eu me refiro ao último trabalho do T. Caçula, que fala da pequena África, repetindo um pouco o olhar que no Rio de Janeiro também tem. Ele fala da Zona Norte aqui. Eu tenho dito que temos feito esse esforço ao falar do José Benedito Correia Leite, que é uma das lideranças negras da Frente Negra Brasileira dos anos 30, e olhar para esse território, que é o território da região sudeste de São Paulo, que é o bairro do Ipiranga. Então lá, essas lideranças dos anos 30, como José Correia Leite, como Henrique Cunha, como Lino Guedes, Raul Jovino do Amaral, Francisco Lucrécio, ou seja, as lideranças da Frente Negra Brasileira, eles se deslocam para essa região da cidade. Então, pensando um pouco a orientação que a Frente Negra Brasileira nos anos 30 e a forma como ela acolheu as famílias negras e orientou, no sentido de que as famílias negras procurassem, no sentido de que as famílias negras, elas, ao mesmo tempo, um trabalho que eu chamo de assistência social, orientando as famílias negras a comprarem seus terrenos e construírem suas casas. Então, digamos assim, essa faixa da cidade
você tem uma presença de famílias negras proprietárias de suas casas, que ali, inclusive, do ponto de vista de pensar o que era a autoconstrução, então várias gerações que moram lá, que estão lá ainda. Então você tem gerações de famílias negras lá. A minha família também é uma família que ela se beneficia dessa orientação da Frente Negra Brasileira, porque originariamente minha família estava aqui na Bela Vista, no chamado Bexiga. E aos anos 30, a Frente Negra, para quem não conhece São Paulo, estava ali na sede da Frente Negra, era ali na Avenida Liberdade, onde atualmente é a Casa de Portugal. Então é importante, eu me falo muito da Frente Negra Brasileira, por quê? Porque o trabalho de assistência social da Frente Negra Brasileira foi importante, como também o trabalho de educação foi fundamental. É muito bonito, muito emocionante ver a escola da Frente Negra Brasileira com as crianças negras uniformizadas, com as professoras negras. E é algo bastante interessante, que mesmo as pessoas da minha geração que moravam lá no Bexiga, eu falo, por exemplo, Milton Barbosa, o outro Zé Benedito, que é o Correia também, mas um pouco da minha geração, também tiveram aulas em casas de família, de professoras, que davam aulas para os meninos negros lá. Então tem uma certa tradição, como também é importante olhar ali a Rua Major Diogo. Ali a Rua Major Diogo era o lugar onde estavam as gráficas. Então os jornais, a imprensa negra da época, rodavam os seus jornais naquele lugar. Clarim da Alvorada e outras experiências que esteve lá. Por exemplo, falar Jornal de Comunidade, da comunidade oriental, da comunidade italiana, também se rodavam jornais por lá. Então, voltando para a questão concreta da memória, eu tenho um olhar hoje que, em média, de 40 a 40 anos, você tem, no Brasil, um novo formato de atuação e de construção e de organização do movimento negro. Se nós pensarmos que a Frente Negra Brasileira surge, em média, em torno de 40 anos depois da abolição, se você pensar também o movimento negro unificado, no final dos anos 70, também surge, você vê essas mudanças, como atualmente. Nós podemos falar agora a partir de 2020, 2019, né? Falo um pouco da presença hoje da coalizão, o formato de organização da coalizão negra é uma outra coisa, entendeu? Então, a resistência negra vem por aí, e o nosso papel de memória, nós temos que dialogar com essas diversas situações. No entanto, aí eu vou falar um pouco desse lugar aqui, que este prédio aqui, foi o prédio que eu frequentei. Eu olho essa parede, eu sei que aqui tinha uma biblioteca, entendeu? Que aqui estavam os livros da Sueli. Então, a memória negra é isso. Quando a casa da Sueli está aqui, com a história da família Carneiro, de presença aqui, é demarcar esse espaço. E aqui passaram, é importante dizer, que passaram muitas pessoas, estão passando, mas também desta geração de construção do movimento negro contemporâneo, muitas pessoas passaram aqui para fazer um dedo de prosa nessa casa aqui, entendeu? Nós tínhamos o hábito de falar assim, onde é que a gente vai agora? Eu, Vanderlei, vamos lá na Gioconda, que era justamente aqui, entendeu? E eu fico muito feliz, né? E emocionado também, e contente, muito feliz mesmo, de que este lugar é esse lugar que nós estamos debatendo a memória negra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes, né, que estão aqui presentes, que estão online. Agradecer a Casa Sueli Carneiro por esse convite tão honroso, né? Muito potente estar nesse espaço.
tomar a bênção do meu mais velho, Mutumbá Colofé, Fejigan Rafael, e de todos os que são de orixá aqui, saudações tradicionais. Gabi, falar sobre memória, dentro dessa atuação que eu tenho buscado também como documentarista, também como pesquisador, tenho pensado muito em transpor essa memória negra fragmentada e muitas vezes rascunhada ou quase que apagada, quando não totalmente apagada. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos falar de memória e da reconstrução das nossas memórias negras, porque elas são notadamente, historicamente, atropeladas pelo racismo e com isso apagadas, nós estamos também buscando hoje, a partir dessas novas tecnologias, tentar dar protagonismo a trajetórias que não sejam acadêmicas. Quando eu falo sobre memória, eu estou falando sobre uma construção da memória que exatamente não passe pelo crivo do que o supremacismo branco e a branquitude nesse país coloca como uma narrativa correta ou concreta. Quando a ocupação cultural Gerulu escolhe biografar o Rafael Pinto, na websérie documental Enitilanã, Aquele que Abre o Caminho, o que mais nos chama a atenção primeiro, que ele está falando de um homem negro, né? Um homem negro 70 a mais, um homem negro que participa do terceiro momento que a gente pode dizer aí do movimento negro no país, contando aí a questão do abolicionismo, depois Frente Negra e MNU, né, o que tem o respaldo, e na verdade respaldou e tem o respeito de lideranças como Sueli Carneiro e tantas outras lideranças que tem ele como tutor e como mestre, mas que nós sabemos que do ponto de vista da informação e da memória da trajetória desse homem, pouca gente nossa, inclusive do movimento, tem acesso. E a gente vai se debruçar para olhar de como esse sistema ele é muito violento, ele é muito perverso com as nossas memórias. Muito perverso, sobretudo, com as lideranças do movimento negro que não tiveram uma produção acadêmica, como se a produção acadêmica balizasse e validasse essas existências. Então, quando a gente discute memória nesse lugar, é exatamente para dizer que não é uma tese de doutorado, nem é uma dissertação de mestrado, que pode ou deve dar conta de uma trajetória preta, né? Quando nós escolhemos o audiovisual, é exatamente entendendo que a parcela que tem que ter mais acesso a essa informação é exatamente a parcela que, infelizmente, hoje não lê, né? Quando a gente escolhe, se vocês tiverem a oportunidade de assistir a websérie que está no YouTube, eu consigo retirar vários trechos de falas lá que podem ir para o TikTok. É pensado nesse sentido, é pensado exatamente nesse impacto para que essa juventude se reconheça na trajetória do Rafael, de tantos outros depoimentos, para que eles possam se organizar para a luta. A gente observa a fala do Rafael, o Rafael se remete à Frente Negra o tempo inteiro. E quando ele fala da Frente Negra, é porque a Frente Negra foi fonte de conhecimento, de luta, para que ele também, junto a outras referências, pudessem organizar o que seria esse novo rumo à esquerda da luta negra no Brasil. E para que esses novos movimentos, como a própria ocupação cultural Gerulu, que hoje tem 6 anos, possa se direcionar, ter uma bússola, é preciso que nós entendamos como que essas pessoas lutaram, como que elas caminharam e como elas conseguiram reunir tanta gente sem as tecnologias que nós temos hoje. É de uma perspicácia, de uma sagacidade, de uma inteligência política, de comunicação, de convencimento, que as redes e as ferramentas que nós temos talvez não deem conta. Não deem conta. A gente está falando de um período de ditadura militar, de repressão, em que as pessoas eram convencidas a sair na rua e comprar aquele propósito de luta antirracista e ajudar a fundar e a fortalecer o que, para mim, é, sem dúvida alguma, a maior instituição do movimento negro da história desse país, que é o movimento negro unificado. E tem outra questão também, que é em relação à memória, que me pega. Eu acho que nós estamos, ao tempo todo, muito presos ao que a academia nos coloca, e a gente está sempre buscando metodologias.
de fazer as coisas, né? E aí eu acho que quando Conceição Evaristo ela traz a escrevivência, né, a partir da vivência das mulheres negras e também de uma escrita poética, de uma escrita que tem corporalidade, de uma escrita que tem muito do que conceitua professora Leda, né, do corpo dela, desse corpo que carrega memórias, que carrega um tempo que não é o tempo de Cronos. A gente tem que parar para pensar do quanto também, muitas vezes, as produções acadêmicas sobre o povo preto e a luta preta, por não ter opção, quando se tratavam de pessoas pretas na academia, porque uma coisa é gente preta na academia 30, 40 anos atrás. Outra coisa é gente preta hoje na academia que escolhe conceituar todo o seu trabalho com autores brancos. Aí é uma coisa, outra coisa a gente tem que separar. E também como que, muitas vezes, o terreiro de candomblé, esse espaço, essa tecnologia preta, ancestral, que para mim não cabe dentro do conceito de quilombo, porque ele é o próprio conceito de quilombo e a própria manifestação matriarcal de todas as outras manifestações de luta no país, nos ensina sobre a memória nas suas práticas organizativas das suas comunidades de matriz africana. E aí, biografar Rafael é sobre mostrar para as pessoas o quanto uma pessoa preta que nunca negou o seu vínculo à tradição de matriz africana não só pôde, como com os seus acúmulos de matriz africana, ajudou a organizar a luta preta neste país. Né? Então, olhar também para o terreiro como um lugar que constrói memória e utiliza da memória como ferramenta de organização de luta. Né? Então, a memória é um fio inquebrantável. Né? E ele é inquebrantável exatamente porque ele nos situa no mundo. Ele nos situa enquanto territorialidade. E quando a gente fala de terreiro de candomblé, a gente fala de memória, a gente fala de um território de afeto, como minha querida amiga Marilé Almeida fala, mas também a gente fala sobre a subjetividade, sobre uma barreira que ela não é visível. Né? Eu sou de terreiro em qualquer lugar do mundo, mas ele me conecta a um lugar só. Né? Ele diz sobre mim, sobre as minhas memórias, as minhas narrativas, que não são minhas, que são dos que me antecederam, que antecederam os que me antecederam, e dessa maneira a gente faz uma travessia transatlântica. Eu acho que a memória é sobre isso, é sobre nos não só reconectar, mas nos possibilitar uma vida mais humanizada diante da atrocidade do racismo no Brasil. Felipe, você... Opa. Oi, pronto. Você antecipou várias das perguntas que eu faria. É uma mania horrorosa que eu tenho, horrorosa. Eu ia perguntar para você. A gente devia ter te avisado que eu faço isso. Eu ia perguntar sobre religião, eu ia perguntar sobre juventude. Pode perguntar. Mas a gente vai continuar falando. Vamos espremer essa laranjada que sabe mais alguma coisa. Papo bom é assim, papo conectado, interligado é assim, não há problema nenhum. Na verdade, acho que agora eu vou provocar vocês a refletir e compartilhar um pouco do que vocês pensam mesmo sobre juventude, sobre o ativismo contemporâneo. Vou trazer, na verdade, um contexto bem atual de uma discussão que veio à tona essa semana, que foi sobre a condição dos pardos no Brasil, uma discussão que está colocada, mas que foi reaquecida pela pesquisa da Datafolha publicada no último dia 24, e aí só para todo mundo ficar na mesma página. É óbvio que eu ia perguntar disso, gente, óbvio, eu ia perder essa oportunidade. Mas só para relembrar, né, essa pergunta saiu no último dia 24, o grande lead dela era que 60% dos pardos no Brasil não se identificam como pessoas negras, e me parece que essa discussão dá caldo para muita coisa, né? Mas o que mais me chama atenção é que há um desconhecimento muito grande da geração atual sobre os acúmulos do movimento negro nessa discussão, e esses são acúmulos muito práticos, né? Não só teóricos, mas muito práticos. Sobretudo essa decisão histórica e estratégica de se aglutinar pretos e pardos na compreensão do que é ser negro, de quem é negro no Brasil. Então, a partir desse tema, eu queria que vocês avaliassem o ativismo no Brasil hoje, o ativismo negro no Brasil hoje, com foco nesse grupo que é mais jovem,
de idade, sobretudo, e que atua de forma tem atuado de forma bastante individualizada e que tem como palco principal de reivindicações as redes sociais. Então, uma avaliação de vocês de como entendem esse ativismo negro, mas sobretudo esse ativismo negro digital, vou colocar nesses termos. Bem, a questão objetiva, isso que eu vejo é o seguinte, a tentativa esse processo de classificação dos negros em função da sua coloração não é algo novo. Isso é um processo que é histórico. Foi um mecanismo utilizado na dominação dos escravizados. No entanto, o que nós fizemos até um dado momento, eu falo nas pesquisas que foram feitas no censo de 1960 e 1970, retiraram o quesito raça-cor do censo. Isso já estava dentro do processo de eliminação proposta lá no início do século, de eliminação da raça negra no Brasil, o projeto de fazer um Brasil europeu. No entanto, nós começamos a fazer essa disputa, eu falo a partir dos anos 70, fazer esse debate, e conseguimos, com contribuições que eu falo da Lélia Gonzalez, do Carlos Casembalco, do movimento negro naquele período, de pressionar para se chegar a inclusão do quesito raça-cor no censo. Mas essa polêmica, ela sempre permaneceu e, novamente, nesse momento em que, se nós olharmos o momento que nós estamos hoje, eu uso uma expressão que, voltando para aquele período, nós éramos um grupo pequenos, nós não tínhamos uma intelectualidade negra organizada e que ocupasse os espaços de produção de conhecimento na academia. Isso é uma questão seríssima. Então, estrategicamente, nós sabíamos que nós não tínhamos outra saída. De um lado, construir um movimento negro à esquerda, por um outro lado, ocupar os espaços de produção de conhecimento e também, dentro desse espaço de produção de conhecimento, ocupar lugares de decisão, disputar o poder dentro da academia. Essa foi estratégias que eu chamo desse período recente. E nesse momento atual, se nós percebemos que a experiência nossa, que eu chamo a partir depois de Durban, que a estratégia nossa também foi essa de, olha, nós vamos para os fóruns internacionais, entendeu? Fazemos o debate da situação do Brasil no fórum internacional, o Abdias é um exemplo disso, né? Depois nós conseguimos também fazer, e hoje, é uma estratégia do movimento negro e uma ação coletiva que o movimento negro faz de ocupar todos os fóruns e nos fóruns internacionais debater e exigir os compromissos que o país tem e exigir a possibilidade ou uma ação no sentido da superação das desigualdades socioeconômicas. Basicamente, nós temos feito isso. Então, a pesquisa que a Folha faz e ela traz, estrategicamente é isso. Ela traz no momento em que percebe que os afrodescendentes são maioria. Ponto. Isso é concreto. Já os trabalhos do Marcelo Paixão, ele já mostrou isso, que não há diferença entre uma pessoa mais clara, um afrodescendente mais claro ou mais escuro. Não é isso. Por um outro lado, as famílias negras não são unicolor. As famílias negras são coloridas. Que história é essa? As famílias negras são coloridas. E
Ponto. Esse é o nosso caso concreto. Então, na medida em que também é um outro lado importante de dizer, e que nós debatemos bem, a minha geração debateu sobre isso, de nós definirmos a nossa identidade, que é um debate que interno do Brasil, que nós nos classificamos como negros. No entanto, quando nós fomos para o Fórum Internacional, no caso de Durban, foi um grande debate. A diáspora toda se identifica como afrodescendente. Então, esse debate específico é um debate nosso, que tem a ver com a especificidade de como o racismo se dá no Brasil. Então, ora, é lógico que agora com as novas tecnologias, nós temos outras possibilidades de luta. Nós temos que ficar atentos sobre isso, porque a ideia é de manter-nos minorizados quando isso é uma pesquisa dessa. Ela tem uma estratégia de longo prazo e que nós temos que enfrentar e temos hoje condições de fazer. Bem, a Gabriela pegou agora, né? Esse negócio do ativismo digital. Vou tentar não falar com o fígado. Estou respirando. É bom que o mestre já vem, já conceitua tudo, já, né? Deixa o caminho mais azeitado para eu falar. Eu acho que assim, primeiro que é um oportunismo da Folha de São Paulo, né? Sempre, né? Ela vai e flerta com os nossos movimentos, e quando a coisa está num lugar que eles não estão muito bem, em que a extrema-direita começa a crescer novamente, eles já começam a flertar com a extrema-direita novamente. É um posicionamento político. Né? A gente sabe que tem vários atravessamentos, como você mesmo disse nessa pesquisa. Primeiro que o fato de nós estarmos construindo uma classe emergente preta do ponto de vista intelectual ainda não quer dizer que nós conseguimos alcançar a massa da população negra, inclusive para dizer dos conceitos que nós trouxemos na luta negra. Então, quando uma pessoa preta diz, uma pessoa negra, um pardo, né, diz que ele não se considera negro, eu não sei se ele está dizendo, e provavelmente ele não deve estar dizendo, do conceito de negro que o movimento social negro cunhou na sua luta. Ele provavelmente deve estar falando do preto retinto, porque ele entende desse jeito, porque foi a maneira como ele foi educado, e a maneira também como o processo de autoaceitação enquanto a sua identidade étnica no Brasil. Tem outros atravessamentos dessa matéria, primeiramente na leviana. Tem uma leviandade aí, né, de desinformação, inclusive, de tentativa de desestruturar as nossas lutas. Isso aí a gente tem que dizer sobre isso. Essa é a primeira coisa. O ativismo digital, eu tento olhar o lado positivo, primeiro porque eu sou uma pessoa de terreiro. A gente no terreiro fala aqui, né? O mais velho para o mais novo, a gente fala próximo. Tem coisa que você chega, você cochicha no ouvido da mãe de santo, do pai de santo, da Equete. Você nem fala na frente dos outros porque é segredo. E aí eu sou uma pessoa que, né, comecei a militar com 14 anos de idade, hoje com 38, dá para ver que a gente não está desde hoje nessa brincadeira. E eu comecei na rua até hoje, minhas redes sociais estão lá. Eu adoro quando o povo faz collab, que eu não preciso ficar postando, né? Que já vai com o texto pronto. Eu acho lindo esse negócio de collab, é uma ferramenta maravilhosa, inclusive, né? Prefiro que dá menos trabalho. Mas eu faço essa brincadeira, mas tem uma coisa que algumas pessoas aqui são da geração que a gente chama de biblioteca, né? E a geração de hoje baixa um PDF com uma rapidez, tem um podcast com tudo explicado. Quanto tempo a gente demorou para entender quem era a Lélia Gonzalez? Né? Muitos de nós precisou acessar a universidade via programa de cotas para lá encontrar uma negrada que estava mais ou menos organizada, que foi falar de um Steve Biko, que foi falar de Abdias, que foi trazer informações para nós, própria Sueli, que não chegavam para nós. Eu estou falando do povo da década de 80, 90. As gerações que vieram depois, elas tiveram a informação com muito mais acesso, muito mais mastigada, o que deveria fazer com que também houvesse um aprofundamento.
mas não há um aprofundamento, até porque a maneira instantânea como as redes jogam as informações não permitem que nós tenhamos aprofundamento das nossas pautas, né? E a máquina da extrema-direita, ela domina o uso das redes, que o campo da esquerda não conseguiu ainda dominar. E também a gente, enquanto movimento negro, ainda está entendendo esse processo. Entendendo esse processo de tentar comunicar para as massas, apesar de sermos massa nesse país. Isso não quer dizer que é massa amorfa, muito menos massa consciente. A gente ainda está no meio disso que a gente está tentando definir. Então isso faz com que as redes sociais e o ativismo digital, ele passe a ser perigoso a partir do momento em que, numa sociedade que ela está construída a partir de uma lógica neoliberal, capitalista, individualista, que a produção de conhecimento a partir da rede, ela não vai respeitar o que é luta coletiva. Porque quem está na rede, normalmente está na rede para produzir sobre si mesmo e para monetizar sobre si mesmo. Quando se monetiza, se fala de capital. Quando se fala de capital, se fala de sistema. Quando se fala de sistema, você hierarquiza a partir da questão da classe e no Brasil, especificamente, estruturalmente, pela raça. A gente está falando de um outro lugar e esse ativismo acaba, às vezes, sendo nocivo. Né? Sendo nocivo. Porque, obviamente, que nós poderíamos e deveríamos discutir o que é esse movimento do pardismo no Brasil a partir de uma concepção de um não lugar, né? de uma ausência de lugar na sociedade, mas que poderia ser simplesmente resolvida pelo fato de que essas pessoas sofrem racismo. As pessoas brancas e as instituições reconhecem essas pessoas como negras, porque elas vão passar por racismo. E elas vão chamar do quê o preconceito que elas sofrem sendo pardas? Vai se criar uma nova nomenclatura? Não, eu não sou negro, não sou preto, então não é racismo, é outra coisa que eu estou sofrendo aqui. É preconceito do quê? Então acho que a gente às vezes precisa voltar para a base do que a gente entende, que infelizmente é a navalha da carne mesmo do que é o racismo, que você é pardo, você vai apanhar da polícia. E aí eu pego a fala da nossa grande Sueli Carneiro, num debate que ela fez com o Djamila, a própria Bianca, se não me engano, e Flávia de Oliveira, em que ela fala, e os meninos pardos que estão morrendo aí em maioria, o que a gente faz com eles? Porque eles estão morrendo, a polícia está matando, né? As meninas pardas também estão sofrendo todo tipo de violência. Isso não quer dizer que quando a gente fala das pessoas pardas, a gente está falando em detrimento das pessoas retintas. Mas não, a gente está falando de uma massa, né? E isso tem que se ter um olhar para isso. Então, a maneira como a extrema-direita, como esses veículos, eles condensam essas informações de maneira rasa e palatável, nos tem colocado em armadilhas concretas diárias. Porque aprofundar-se sobre a questão racial no Brasil, sobre a questão de gênero, é muito complexo e as pessoas não querem ter tempo e não têm tempo para parar, ouvir, ler, se aprofundar e se instrumentalizar dos nossos conceitos de luta. Então é um desafio que está posto. E o ativismo digital, ele é importante sim. Eu acho que a gente está aqui, isso aqui é ativismo digital. Né? Eu não sou contra o ativismo digital. Eu sou contra o ativismo digital que é feito dessa maneira tão individualizada. Né? E como eu sou uma pessoa de matriz africana, eu sou de um movimento em que hoje as pessoas que acessam as redes sociais para falar de terreiro, elas têm um pertencimento de ser de matriz africana que eu não entendi de onde elas tiraram, né? Elas compram um fio lá, vão num bloco afro, num maracatu e acham que são de orixá. E eu, infelizmente, não fui criado assim. Eu fui criado num outro lugar, num outro processo. Eu também, e aí falo de um lugar que eu pertenço. Eu sou mestre e estou me doutorando, né? Enlouquecendo com depósito daqui a alguns dias. Mas esse não é o meu lugar de pertencimento. Então, as redes também criaram as figuras dos babalorixás e alorixás acadêmicos, né? Do mestrado, do doutorado, da fala rebuscada. Onde fica a Dona Olga Dalaqueto nisso? Onde fica a Mãe Menininha do Gantuá? Onde ficam essas grandes lideranças que não tinham esse acesso acadêmico,
mas que tinha uma inteligência emocional e uma articulação e estratégia política como Mãe Beata, de Iemanjá. E uma sofisticação na atuação e nas análises. Sofisticação que nunca precisaram de livro nenhum. Eu sou filho de santo de uma mãe de santo de 84 anos de Oxum, 50 de sacerdócio na cidade de São Paulo, que sobreviveu nessa cidade aqui. E Rafa conhece, Mãe Juju de Oxum, de uma linhagem do Gantuá. E tantas outras que a gente conheceu que... E hoje, se você perguntar para essa juventude que está entrando no terreiro via rede digital, eles não sabem quem foi Mãe Aula da Laqueta. Não sabem quem foi Mãe Estrela. Eles sabem quem são os babalorixás e orixás influencers. E nós somos de uma época, né, e aí o Rafa me antecede, de gerações anteriores, que você buscava saber qual que era a bandeira que aquela casa pertencia, qual que era a nação, qual que era a casa matriz. Hoje você quer saber se o babalorixá tem diploma. É o diploma acadêmico que referenda uma liderança de matriz africana? Nunca foi e nunca será. Isso não quer dizer que ele não tenha que ter. Isso não quer dizer que ele tenha que se apropriar das armas do sistema da branquitude para lutar. Não é sobre isso. Mas a gente o tempo todo cai na armadilha da validação branca do sistema. E o ativismo digital também está nos levando para isso. O tempo todo. O tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o ativismo digital com as armadilhas que ele tem, mas com as potencialidades de fazer com que as informações cheguem de maneira mais direta para pessoas que nós precisamos conquistar para a continuidade da nossa luta. Perfeito. A gente está em 2024, um dos principais marcos desse ano, me parece, são os 60 anos do golpe civil-militar, que inaugurou uma ditadura de 21 anos no Brasil, uma ditadura militar de 21 anos no Brasil. Esse marco, mais especificamente, foi em março, mas eu acho que ainda é tempo da gente reverberar e discutir sobre isso. Esse é um tema particularmente para mim importante, é um tema de pesquisa, e o que eu posso trazer para vocês é que a historiografia, né, sobretudo, outras áreas do conhecimento também que debatem esse tema, mas sobretudo a historiografia da ditadura militar, é uma historiografia muito abrangente, né, muito consolidada no campo, já pôde dar conta de vários aspectos do regime militar, mas a questão racial, as relações raciais, a atuação do movimento negro, a participação de militantes negros no engajamento antiditadura ainda é um cenário novo dentro dessa historiografia. Aí que pesa a importância de figuras negras, de grupos negros naquele contexto. O início, me parece, um início de forma mais contundente, enfim, não sei, estruturada, da sua atuação política, seu Rafael, se dá justamente nesse período. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor, sei que comenta sobre isso com alguma frequência, sobretudo nesse ano, por conta desse marco, mas que comentasse um pouco mais para a gente como que se dava esse ativismo negro em período de ditadura militar. E queria que o senhor comentasse também sobre um período que é ainda mais negligenciado do que a ditadura militar, que é o período da redemocratização do país, em que o movimento negro e lideranças negras tiveram um papel fundamental e que isso também se perdeu muito por conta desse apagamento colocado pela própria historiografia do tema. E aí, Felipe, por favor, comente sobre isso também, mas se você puder trazer para a gente como que na minissérie, na mini websérie, vocês colocam esse tema, acho que seria interessante também. Com você. Bem, a minha geração é influenciada, né, diretamente pelo que ocorre nos anos 60. Concreto, nós estamos sob a ditadura, a minha juventude foi sob a ditadura. Então, vamos dizer, o golpe ocorre quando eu tinha 15 anos. Então, nós vivemos o que nós vivemos nesse período? A influência que nós tivemos da luta dos anos 60, que foi a luta pelos direitos civis, que ocorre nos Estados Unidos, os discursos do Martin Luther King. Tivemos acesso a essa informação. Outra questão também que influencia a minha geração são as lutas por libertação na África, o jogo do colonialismo. E principalmente quando ocorre a luta por independência das colônias de língua portuguesa. Haja vista que, quando Angola
E é interessante a contradição do Brasil. Quando Angola se declara independente de Portugal, o primeiro país a reconhecer o governo de Angola, com Agostinho Neto, é o Brasil. Então o Brasil tem uma contradição nesse período, que é a sua política internacional. Sob a ditadura, mas reconhece Angola. O que ocorre também? A esquerda, vou falar no geral, não vou partidarizar, mas a esquerda, ela nesse período, ela era muito economicista, então não tratava de uma maneira adequada a questão racial, a questão de gênero e a questão da questão da orientação sexual. Não tratava de maneira adequada, muito pelo contrário. Então nós passamos um período muito difícil, é importante falar sobre isso, de que esses setores, a esquerda, que discordavam, inclusive, porque o projeto estabelecido, no Casa Grande Senzala, por Gilberto Freire, é um projeto para o país que essa esquerda tradicional absorveu. Então nós, essa geração dos anos 70, nós nos contrapusemos a isso e, obviamente, também nos organizamos na clandestinidade. Aí lendo e vendo as relações que o movimento negro americano também estabeleceu. Duas questões que é importante dizer, que nós entramos para uma tendência trotskista da Quarta Internacional e fomos ler Trotsky. E fomos ler Trotsky no exílio. E Trotsky no exílio ele tem contato com as lideranças negras dos Estados Unidos. Então, uma questão concreta é essa questão de ver o rumo que nós tomamos naquele momento, levando em conta o que ocorre na África, o que ocorre internamente aqui, que projeto que nós queremos de país. Eu falo concretamente, naquele momento contra a ditadura, nós lutávamos na expectativa de construção de uma sociedade justa e igualitária. Com lutas que foram surgindo posteriormente, nós, aí, olhando muito o que o Florestan escreveu, nós percebemos que a esquerda no Brasil, quando ela sai do processo de redemocratização, o tamanho que ela consegue ser construída, aí tem influência de uma nova classe operária, tem influência do movimento negro, tem influência do movimento de mulheres, há uma emergência desses novos movimentos, agentes coletivos. E isso é que dá uma diferença fundamental. Se nós pensarmos que nós passamos 400 anos negando a nossa humanidade, nós fomos tratados como mercadorias. O que ocorre? Se você vê um projeto, que é o que dá após a redemocratização, a construção do Partido dos Trabalhadores, a construção da Central Única dos Trabalhadores, a construção do movimento negro unificado, nós vamos num cenário no Brasil, num cenário completamente diferente, em que, quando a Constituição de 88, ela inicialmente traz de uma maneira tímida a questão de reconhecimento das terras quilombolas, porque não tinha informação correta disso. Havia, naquele período, achava que o reconhecimento era de meia dúzia de 30, 40 quilômetros, podemos dizer assim. No entanto, quando nós entramos nesse século, e que, ao assumir o governo e aprofundamos, vimos que são milhares, que não era mais 30, 40, são milhares,
haja visto que o problema continua ainda de reconhecimento dessas terras. Então, praticamente, nós temos uma mudança, que eu chamo uma mudança radical no desenho. Então, a Constituição de 88 é uma Constituição que leva a chamada Estado do bem-estar, entendeu? Que ela aponta isso. Para nós que tivemos a nossa humanidade negada, um grande avanço. O que nós falamos concretamente? Nós falamos de direito à saúde, de direito à moradia, de direito à cultura, de um Estado laico, que é o que nós estamos enfrentando. Do ponto de vista coletivo de nós, do ponto de vista de reconstrução da nossa humanidade, é um passo que eu chamaria com caráter revolucionário. Mas não está muito distante do que idealizávamos de uma sociedade livre, justa e igualitária. Não estou falando de equidade, não estou falando de igualitária, é outra coisa. Tá? Porque a questão da equidade, do meu ponto de vista, tem um viés, entendeu? Da estratificação da sociedade, entendeu? Isso é uma questão que cabe muito debate. Então, nós estamos falando de outra coisa, uma questão um pouco mais aprofundada. Esse é o problema, essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu digo dessa maneira, o enfrentamento da ditadura, nós enfrentamos a ditadura, nos posicionamos contra a ditadura, e é interessante, em todos os momentos, historicamente, a nossa presença aqui, sempre isso se deu. Sempre se deu. Quando, lá no século XVII, se estrutura Palmares, na verdade, nós estruturamos um Estado paralelo naquele período. Era um Estado paralelo, ponto. Com conceitos dos reinos africanos, que ele permanece, que é interessante esse dado, que é pouco dito. Nós temos uma capilarização, a resistência negra é capilarizada nesse país, capilarizada como? Nas casas de candomblé, nos terreiros de Umbanda, na maneira como ela se dá. Aquilo que nós expressamos do nosso lado, a nossa expressão cultural, mostra essa capitalização que o sistema, com o racismo, fica invisibilizado. Mas nós construímos a nossa resistência de forma invisibilizada, sim. Foi um mecanismo também de resistência e de fazer o debate que nós estamos fazendo hoje. Eu falo, por exemplo, olha o que nós temos hoje. Vamos olhar como o movimento negro está organizado hoje. Eu falo de 3 articulações interessantes: Convergência Negra, Coalizão de Direitos e Frente Antirracista. A Frente Antirracista ela só é possível ocorrer porque nós conseguimos avançar. A Frente Antirracista, eu ouso dizer, espero que meus companheiros pretos não ficam aborrecidos comigo, mas ela é produto, entendeu, do movimento negro contemporâneo. Mas nós não tínhamos, o movimento negro que nós construímos, ele tem uma cara muito urbana. E a penetração nas favelas, nós não conseguimos fazer. Temos que ser muito franco de falar sobre isso. Como também um outro movimento importantíssimo, que é o movimento hip-hop. O movimento hip-hop, ele emerge, entende? Ele emerge. E aí, né? Tem que falar, pode dar a revista Pode Crer. Ele emerge com uma voz preta, PPP da periferia. É uma voz coletiva que emerge, que vai dentro do conceito, entendeu? De toda a luta que o movimento negro está fazendo. Mas é um processo que nós criamos, que nós estamos elaborando. E hoje, não é pouca coisa o que nós fizemos do ponto de vista de questionamento do Estado brasileiro. O questionamento do Estado brasileiro levou, e é importante falar sobre isso, que nós temos presença nos parlamentos, nos diversos níveis, presença do ponto de vista da disputa de poder, nós temos presença nos executivos, e nós temos presença nos judiciários.
E teremos cada vez mais e mais e mais, e fundamental, que eu já disse, presença onde se produz conhecimento, presença nas universidades. Que ataque que está tendo hoje? Um ataque às universidades públicas. Porque, de forma organizada, nós vamos disputar esse espaço. De ponto. E do ponto de vista de pensar o poder no seu espectro todo, é esse o resultado, e ainda volto a falar de que é um processo que está em curso, tem muita coisa a avançar, e até o formato de luta que está estabelecendo agora, por exemplo, nós temos que pensar como nós podemos aproveitar esses mecanismos hoje de comunicação. Nós temos, do ponto de vista da capilaridade na sociedade, é impressionante como a sociedade. Eu vou fazer um pequeno comentário e já passo para o Felipe. Eu fui num seminário em Vitória do Espírito Santo, de matriz africana, sobre saúde da população negra. Fui num seminário. Aí veio uma senhora negra, simplesinha, de chinelo de dedo, que morava lá do interior, no seminário de matriz africana. Quando essa mulher começou a falar, ela falava as mesmas coisas que eu falo. Percebe o que eu estou dizendo? O discurso era o mesmo. Nesse sentido de saber que quem hoje está lá no fundão, o que nós estamos debatendo aqui, essas pessoas estão debatendo. Essa é a nossa força. Isso é muito sério. Nós fizemos mudanças na superestrutura do Estado? Sim. Mas também nós estamos capilarizados, e essa capilaridade que nós temos, ninguém consegue parar, ninguém consegue dominar, ninguém consegue controlar. Quem controla? Nós que estamos negros organizados, com as nossas ideias, com os nossos propósitos, com os nossos objetivos de transformação social, somos nós que controlamos isso. É o que eu acho. Bem, depois dessa aula, né, um meio de terreiro, eu vou me ater aqui especificamente ao ponto que você me trouxe, tecendo aí algo que eu penso para ajudar a gente a refletir também sobre a resistência nesse período do movimento negro, mas também a resistência que nós fazemos a todos os períodos de repressão e movimentos de repressão às nossas existências. Eu lembro muito do Rafa, tem uma fala no documentário que a gente pergunta para ele sobre o risco de morrer. E ele enfaticamente diz assim, que a questão da vida era uma coisa menor. A questão da vida era uma coisa menor, porque existia uma luta maior a ser feita em favor do movimento negro e do socialismo no país. Isso é mais poético, é emocionante, é de uma força. E aí, nessa caminhada de fazer esse documentário, eu me aproximei ainda mais, né, do nosso saudoso Flávio Jorge, né, que nos deixou. E tanto Flávio quanto o Rafa, e nas conversas com o Milton também, com a própria Sueli, Edna Rolê e outras lideranças, elas vão falar sobre essa questão da repressão da ditadura militar e movimento negro. Eu percebo uma linha muito tênue de como os afetos são construídos para que se dê força à resistência. O Rafa e o Flavinho participaram da Liga Operária, né, e vão ali sair da Liga Operária exatamente porque, né, o que a gente já sabe, eles nunca vão falar da questão racial, e eles eram conhecidos por números, eles não podiam saber quem um era o outro, daqui a pouco moravam na mesma rua, era do Ipiranga, e os laços de território e afeto foram unindo essas pessoas. Quando você pega os depoimentos do Milton no documentário, que ele vai falar do Rafa, vai falar dessas pessoas, é um lugar de uma afetividade muito forte também. E aí tem a maneira como a gente constrói o documentário. A gente começa com o Quilombo 1060, o território do Ipiranga, vamos para o terreiro,
depois nós vamos para a cultura, Escola de Samba Vai e outras participações culturais, inclusive no cinema do Rafael, para depois chegar no MNU e a resistência contra a ditadura. Isso não foi uma escolha por acaso, porque todas essas subjetividades, né, do território, do terreiro, do ativismo cultural também organizam a luta mais dura do dia a dia. Não são coisas apartadas e não devem ser. Essa coisa da gavetinha, da caixinha é branca, né? Eu sempre digo que o purismo é branco e a mistura é preta. A gente não tem problema, a gente sempre agregou. A gente teve que se aquilombar e se fechar porque tentaram nos matar e tentam nos matar o tempo todo. Então eu reflito muito com esses laços de afeto, e a gente tenta trazer isso no documentário, foram importantes apesar das diferenças ideológicas existentes no movimento negro da época, porque elas existem até hoje, para que a resistência pudesse ser feita, né? E tem inclusive isso aconteceu aí já quase próximo do período de redemocratização, né, Rafa, que é a fundação do Alafiá, né, do bloco, e mesmo ali tendo uma divisão entre os da PUC e os da USP estavam lá para fazer o cordão e fazer a proteção do bloco, né? E assim, até o Flavinho ficou bravo comigo uma vez, eu falei, pô, Flavinho, toda contente de separação, você estava no meio liderando, né? O que acontece? É assim, que você não sabe o outro lado. Eu falei, não estou questionando, estou dizendo que você estava liderando os movimentos de ruptura, mas tá tudo bem, a ruptura dentro da ruptura. Mas isso diz respeito também, você vê, se rompe do ponto de vista ideologicamente, cada um segue um curso, mas tem um respeito, uma afetividade, que é que nem família. Às vezes você briga com o primo, com uma tia, com o irmão, mas é um pelo outro, né? Da porta para fora, a gente bate em quem falar, a gente resolve aqui dentro. E se tinha muito essa lógica nesse movimento, como ele se organizava naquela época, né? Tem pessoas que talvez não se falem até hoje, mas existia um respeito e uma afetividade construída que eu acho que o movimento negro de hoje precisa reconquistar. Só uma coisa. Pode falar, por favor. Naquele momento da Alafiá, havia duas vertentes. A vertente Siliaê e a vertente Olodum. E olhar o Olodum e olhar a Iaiê explica a vertente. Quem te batizou a Alafiá? Iaiê. Deixa eu falar mais alguma coisa? Mais nada. A aula está dada, eu só estou anotando na minha caderneta. Acho que temos que fazer a segunda temporada com o episódio Alafiá. Muito bom. Para encaminhar para o fim aqui do bate-papo e ter a oportunidade também de ouvir o pessoal que está aqui, eventualmente quem está acompanhando a gente remotamente, eu queria falar sobre longevidade. Rafa, eu vou te chamar assim agora, não vou chamar mais de Rafa. Eu acho que esse é um tema importante porque esse é um direito, o direito da vida longa, da longevidade, muito negado às pessoas negras no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Tem uma imagem, você mencionou a Flávia Oliveira, em dado momento da sua fala, e eu lembrei de uma imagem que ela coloca pra gente ali já não sei se era mais início, meio ou fim de pandemia, mas quando a gente teve finalmente a oportunidade de nos vacinarmos, e que a ordem era a ordem dos mais idosos, né, dos mais velhos, para os mais jovens. E as filas de vacinação naquele contexto, naquele inicinho, aí era mesmo o início do processo de vacinação, que alcançavam ali as pessoas de 90, 80 anos, eram filas brancas. Ela traz essa imagem, a Flávia, e eu acho ela muito poderosa para explicar esses desafios que a gente tem enquanto pessoas negras para alcançar a longevidade. Uma companheira muito especial para a gente, muito querida por nós, que é a Lene Blue, tem provocado a gente a pensar a questão da idosidade negra, e eu acho que até nós, eu tenho 28 anos, até nós, né, de uma geração um pouco mais jovem, acho que a gente tem que começar a se inclinar para esse tema e discutir um pouco mais sobre isso. E aí, para a Rafa, especialmente, conta para a gente como é ser um homem negro, militante, organizado, que consegue alcançar a longevidade, uma longevidade muito bonita, repleta de histórias incríveis para contar. E de Felipe, o que você espera da sua longevidade enquanto um homem negro? Na verdade, nós aprendemos
fazendo, vendo, olhando. E eu estava conversando com os mais velhos, né? Falo da turma da Frente Negra Brasileira, da Associação Cultural do Negro. Uma coisa que me chamou a atenção, não para todos, mas para alguns, foi a precariedade das condições de vida na terceira idade. Isso me chamou a atenção. Eu falei, isso eu não quero para mim. Não falei para absolutamente ninguém, falei, isso eu não quero para mim. Se eu sou militante, eu tenho que ter o cuidado de chegar na terceira idade em condições adequadas, entendeu? Com condições dignas. Essa foi uma responsabilidade de decisão individual minha, observando, né? Foi isso que aconteceu. Por um outro lado, os cuidados de saúde. Na juventude, a gente tem que ter cuidado de saúde. Você tem que pensar, por exemplo, a questão hoje da idosidade. Há um problema sério do ponto de vista das famílias negras acessarem, na terceira idade, acessarem os SUS. Então, nós estamos fazendo esse debate. É importante que o que a Leni está fazendo, nós temos que ver as pessoas nossas que se dedicam à questão da saúde da população negra a tratar isso como uma questão de política pública, ou seja, as famílias negras que têm as pessoas acima dos seus 60, entendeu? Buscar acessar aquilo que a saúde pública oferece. Que implica o quê? Implica em longevidade. Não dá para negar a ciência que você hoje, tendo todos os cuidados com saúde que é permitido hoje, há uma longevidade maior. Nós tivemos, obviamente, casos excepcionais, caso também, as pessoas chegaram a 90, até 100 anos. Mas, do ponto de vista, são exceções que confirmam a regra. Uma ou outra pessoa. Então, a expectativa de vida da minha avó, à época, era 60 anos. Hoje eu estou com 75, quero chegar aos 90. Se puder chegar aos 100, com saúde, militando, eu vou chegar aos 100. Agora, é verdade que eu quero dizer com toda tranquilidade sobre isso. A militância, para mim, é remédio. Entendeu? É remédio. Me dá saúde, me dê essa oportunidade de estar aqui. Nós estamos falando aqui com a Gabi, 28 aninhos. Entendeu? 28 aninhos. Tá certo? E essa relação, e eu gosto também de fazer essas conversas intergeracionais, que eu aprendi desta maneira. A minha formação política, é isso que nós estamos fazendo aqui, com os recursos técnicos que se tem hoje, mas era esta roda de prosa, era no quintal, entendeu? Era, dependendo, eu no meu caso, nós fizemos boas reuniões, domingo de manhã, na feira da Praça da República. Com quem? Com o Solano Trindade, com Ciro Nascimento, Eduardo Oliveira, Eduardo de Oliveira, Odacir Matos, Aristide Barbosa, ali naquela clandestinidade, entendeu, Gabi? Olha, você vai ler Du Bois, vai ler tal coisa, entendeu? Foi essa formação aí. Na época, porque as pessoas não sabem o que é ditadura, nós tínhamos que andar com os livros encapados, porque poderíamos ser presos dependendo do livro que vocês tivessem. Tínhamos que encapar os livros e aí todo mundo poderia pensar que era livro didático. Era, sim, didático de formação política. Isso. Gabi, é uma pergunta bem assim, que ela envolve muitos atravessamentos, né? Mas eu vou evocar o meu lado artístico para começar a falar sobre isso, né? Então, com um cântico da tradição do candomblé de matriz africana, e depois eu vou explicar o porquê. Loni ojorodum, abeuá
Orim que sinhauaucan, eia, obadolorum, bucunfum auauá, pejigan Rafael, obadolorum, bucunfum auauá. O que a gente está dizendo com isso? O Neo Jorodon está falando do dia do nascimento, né? Esse cântico é cantado tanto quando a gente comemora o aniversário da pessoa, o aniversário de iniciação, o aniversário de vida, quanto no dia em que ela morre, nos ritos de Axexê, nos ritos da morte da pessoa. O que nos mostra que a vivência preta de matriz africana, ela é um ciclo, ela é cíclica, ela não termina, é um ciclo que não termina, é um círculo. E que a gente não deixa de participar da roda, a gente só se soma à roda da existência negra, afrodiaspórica. Então, se você me perguntar hoje o que eu quero ser, muito provavelmente eu vou querer ser o Rafael. Meu mestre, né? Uma pessoa que hoje eu estou na militância porque ele me pegou pela mão. Então, e quero também, utilizando mais um dizer do terreiro, Abacobeualesse Orixá. Envelhecer aos pés de Orixá, envelhecer aos pés da luta, acreditando que pode ser melhor. Eu acho que esse é o melhor caminho, e eu nunca tinha olhado a militância como remédio, né? Tem remédio que é amargo, mas faz bem, né? Eu acho que a militância é um remédio amargo, não é aquele xaropezinho docinho, né, que a gente tomava e queria repetir, né? Então eu acho que é esse lugar de buscar o afeto, de buscar poder olhar. Hoje, o Rafa me disse uma coisa há uns tempos atrás, assim, eu comentei com ele uma situação do Gerulu, né, porque ele é presidente de honra da ocupação cultural Gerulu, não podia ser diferente, e aí ele virou para mim, sobre uma juventude, alguém assim, ele virou para mim e falou, já está pegando pelas mãos, trazendo para o movimento, já está, ou seja, fiz escola, né? Então hoje quando eu vejo uma juventude, ele fala, opa, até comento que ele fala, Rafa, podemos perder essa menina aí, isso é liderança. Você já olha assim, né? Você já olha a pessoa, é liderança, não sei o quê, e porque a gente sabe que a luta precisa continuar, e às vezes a luta não só precisa continuar, como ela precisa ser refrigerada do ponto de vista de novas ideias, de novas possibilidades, né? Mas sem perder o princípio de dialogar com o nosso passado, com o que foi vivido antes de nós, com os passos que já foram trilhados. Eu acho que nada é por acaso, e aí a gente tem dois homens de Obaluaê, né, sentados aqui nessa roda, né, o meu mais velho, né, e o de Molu também, né, a gente que é tão aterrado, tão sentimental, né, a gente é sensível, e como a gente olha para as nossas relações a partir do conceito de família, como o Orixá Obaluaê. Eu tenho dito isso e tenho escrito sobre isso, como o Orixá Obaluaê personificou a rejeição do homem negro, da população negra na diáspora, a rejeição do mito de Obaluaê, que é rejeitado por Daná, acolhido por Iemanjá, e se torna o Orixá que ele se tornou, tem muito a ver com o processo da rejeição da sociedade brasileira com a vivência negra, sobretudo do homem negro também. De como a matriz africana ela ainda pode nos dar e vai nos dar mais. E finalizo a minha fala dizendo que eu acredito e penso, e tenho pensado, e tenho me alimentado disso, de que a tradição de matriz africana no Brasil é o grande remédio para que essa sociedade deixe de ser doente, para que essa sociedade se redemocratize de fato, para que essa sociedade se reorganize politicamente de fato. E dizendo que eu nunca falo de religião, você pode ver que eu falo de tradição, tem tudo, porque religião é um conceito que não nos cabe, nunca nos coube, mas que nos colocaram para nos reduzir. E dentro dessa caixa eu não vou entrar, não falo de intolerância religiosa, não falo de racismo, também não falo de terrorismo religioso, porque terrorismo, se bobear, pendeu para cá, os brancos pegam para eles e daqui a pouco, sabe, é perigoso, a gente tem que saber do que a gente fala. Né? Se até
gente por causa de racismo reverso está sendo condenado, prestem atenção nos termos que a gente usa para a gente não cair em armadilhas. E eu acho que é isso. Eu acredito e quero envelhecer com essa luta e conscientização de pessoas do quanto os terreiros de candomblé, do quanto as nossas casas de axé são potências políticas de cura e de organização política para esse país. Axé. Axé, e ótima oportunidade para jogar para a galera, porque a mediadora está emocionada, não tem condições de mediar mais nada. Então, por favor, gente, quem quiser fazer não só uma pergunta, mas algum tipo de intervenção, colocação. Obrigada, Sheila. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Júlia, sou residente aqui da casa. Eu queria muito agradecer, antes de mais nada, porque, nossa, realmente, aulas dos três, eu acho que, Gabi, a sua mediação foi impecável, assim. Impecável. Parabéns, porque eu acho que você direcionou perguntas muito interessantes que geraram respostas também muito interessantes, então muito obrigada também, Felipe e Rafael. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre essa articulação entre as escolas de samba e o movimento negro enquanto organização, porque esse é o meu tema de pesquisa, então... e aí, para conversar. E aí eu achei legal que vocês comentaram, assim, que às vezes, eu não sei, pelo menos no que eu tenho visto, né, na minha pesquisa, às vezes parece que a escola de samba está nesse universo cultural, e aí parece que dentro da historiografia ela fica separada, por exemplo, do movimento negro organizado, né? E aí, pelo que vocês falaram, já vai por outro caminho que eu achei interessantíssimo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, por favor. Obrigada. Começa. O meu olhar sobre escola de samba é escola de samba. Ou seja, um lugar que se aprende a cultura negra, valores da cultura negra. Essa que é a questão que está posta. E a escola de samba, o fato dela sair no carnaval, que em um dado momento a esquerda dizia que o carnaval era o ópio do povo, o carnaval, o samba era o ópio do povo. Muito pelo contrário. Vou dizer o porquê. No início dos anos 70, um tal de Joãozinho 30 fez um tema enredo na Beija-Flor, falando que o título era A Concepção do Mundo segundo a Tradição Nagô. 1978. O que ele faz com isso? Ele coloca a concepção do mundo a partir da cosmovisão africana na Beija-Flor de Nilópolis. O que faz o Vai-Vai, meados dos anos 70 também, homenageia a Solano Trindade. E quem vai para lá, que era da era da Barra Funda, mas dirigia a Escola Paulistana da Glória. A Paulistana da Glória, que Geraldo Filme faz? Fala sobre Tebas, o tema enredo sobre Tebas, faz um caderninho, ou seja, tira o Tebas, faz emergir o Tebas, e hoje há um reconhecimento do Tebas, o Sindicato dos Arquitetos reconhece o Tebas como um arquiteto, entendeu? Há esse reconhecimento. Falei do João 30, falei do Geraldo Filme, falo também do Vai-Vai, porque o Geraldo Filme ele era um camarada, e algo que é importante dizer, esses camaradas, essas lideranças negras culturais, elas passaram também pelos partidos comunistas. Então, o Paulo da Portela passou, o Martinho da Veiga também, no momento que ele tem relacionamento com a Rússia, também tomou um banhinho, entendeu? O Geraldo Filme, além dele ser compositor, ele é organizador da escola de samba, e hoje é concreto.
que nós verificamos no momento que nós estamos vivendo de repressão, de demonização das religiões de matriz africana? A escola de samba sai pelo enredo de Exu. Exu. Fala, Magiotério. E essa é a escola de samba. Que todos, é importante dizer, nos espaços que nós negros criamos, cabem todos, todos os oprimidos cabem. Desde Palmares a uma casa de candomblé, a uma escola de samba, cabem todos. E quem entra e respeita o chão que está pisando, tem os mesmos direitos que qualquer um de nós. É isso. Você fez a pergunta dos sonhos, né? Que bom. Nossa. Irerê, oh, nasce um duelo de amor e surge a vida no seu esplendor. 3 princesas africanas na saudosa Bahia, Iadetá, Iacalá, Ianaçu, contando assim a tradição na Golorum. Gente, espera aí, estava em 78, o carnavalesco Joãozinho 30 me fala das 3 princesas africanas que nos terreiros de candomblé a gente não começa nada sem chamar essas mulheres. Isso é um ato revolucionário, de uma força, de uma potência. Não tem como você não se emocionar com um negócio desse. E você trazer, inclusive tem um documentário, você já deve ter assistido, que fala sobre esse carnaval, que tem lá Piná figurando, maravilhosa, né? E aí a gente pode citar tantos enredos, tantas histórias, né? Citar de como essas escolas de samba, enquanto organizações políticas também, você vai lá e pega uma bateria da Mostarda Dependente de Padre Miguel, que rufa a caixa que nem uma guerreira de Oxóssi, que também acontece no Camisa Verde e Branco. A gente tem que falar disso, né? A gente tem que falar que quando você vai lá e vai olhar para Cabeções da Vila Prudente, se eu não me engano, em 1988, vai falar sobre o Alafim de Oió, com um enredo que conta toda a dinastia de Xangô, né? Hoje é uma escola que pouca gente conhece, vou falar aqui em São Paulo, mas que é, para mim, um dos sambas maiores e mais belos samba da história do Carnaval de São Paulo. O Carnaval de 88 no Rio, agora vou puxar a sardinha pro meu lado. No Rio de Janeiro, ele é super paradigmático porque é um número absurdo de sambas e enredos relacionados à experiência negra no Brasil. E aí o vencedor é Kizomba, Festa da Raça, da Kizomba, Festa da Raça, não teria o que questionar. É outro samba que vai... E tem uma coisa muito... Que aí, quando eu estava falando das metodologias, se tem uma metodologia que sempre deu certo, foi o samba enredo, pedagógica. Quantas histórias negras nós alcançamos porque a gente assistiu no samba enredo? Eu nunca tinha ouvido falar de Rosa Maria Egipciaca. Foi a Viradouro que me ensinou sobre Rosa Maria, eu não sabia, né? Tem sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado. Eu quero um Brasil que não está no retrato. A escola de samba vem denunciar isso de maneira tão poética, tão potente. E tem uma coisa que a escola de samba faz que é exatamente, porque é muito quilombista. Não digo quilombola, eu digo quilombista, de Abdias. E remetendo a Palmares. Porque naquela massa ali, vai ter um turista japonês, alemão, que estão cantando um protesto. Olha a força que a escola de samba tem. Aí, obviamente, eu não vou discutir todos os outros processos, o jogo do bicho, a Globo já está fazendo lá, tudo bem. E tem aquele documentário agora, Enredos da Liberdade, não é isso? Maravilhoso, né? E que eu acho que dá pra gente... Eu, inclusive, estive com o Reduzindo, maravilhoso trabalho. Mas a gente tem que olhar para a escola de samba como esse lugar mesmo. E veja bem que a escola de samba começa a ser... Inclusive, teve um projeto de lei no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, de um vereador enfadonho aí, da bancada fundamentalista, que queria proibir enredos de matriz africana. Isso rolou.
né? E aí você vem a perseguição contra o Vai-Vai, o Sidney França, no carnaval que ele fez, né, em que ele traz ali Racionais MCs e traz a perseguição da polícia. Então a gente está falando sobre o quê? Sobre o poder disruptivo da escola de samba e de uma a gente fala tanto de decolonial, contra-colonial, a escola de samba sempre fez isso. Ela sempre fez isso, né? Ela sempre fez isso. Eu participei mais ativamente esse ano do Carnaval, sobretudo no Acesso, em São Paulo, que virou um show à parte, né? Também não tem praticamente diferença. Acho que a diferença é que a escola de especial tem um carro alegórico a mais, porque virou uma coisa assim, fora de série. E assisti o grupo 2, né? Que é o Acesso ao Acesso, que é porteira aberta, né? E é muito bacana você ir nesse dia. Eu recomendo, vai todo mundo nesse dia, na porteira aberta. Por quê? Porque são escolas menores, mas que estão tendo um investimento maior, então estão fazendo coisas belíssimas, mas que a nossa negrada vai assistir. É o povo que não pode pagar o ingresso, mas que trabalha na escola. É o povo que só conseguia assistir o Carnaval da Oeste. Agora eles estão indo para a Embi também. Aí começa com uma escola tratando com um carro alegórico maravilhoso, que era o Chico Rei. Chico Rei. Daqui a pouco o outro me vem falando sobre a velha guarda da Portela. Um enredo atrás do outro, enredos pretos. Aí eu chego no Acesso, eu até escrevi uma matéria que foi publicada no Alma Preta, vai falar sobre a força das mulheres negras nos carnavais do Acesso. Por quê? Você veio com o Nenê de Vila Matilde, que vai falar de Lia de Itamaracá. Eu tive a honra de desfilar, inclusive, do lado dela nesse carnaval. O carnaval foi bem Nenê de Vila Matilde, né? Eu dispenso comentários. Eu sou suspeito a falar de Nenê. Eu nasci na Vila Maria, que é verde, azul e branco, e o meu coração se divide entre a camisa verde e branca e Nenê de Vila Matilde, que carrega as cores da Vila Maria. Nada por acaso, respeito a mais antiga Vai-Vai, mas o meu coração não bate no bexiga e não tem problema quanto a isso. A gente respeita. A gente respeita. Mas eu achei muito interessante porque você tinha Lia de Itamaracá na Nenê, Vovó Cici na Terceiro Milênio e Helena Teodoro na Mum. Então você tinha Lia de Itamaracá e Iemanjá, Vovó Cici, Oxalá e Inhansã na Mum, que foram os enredos que disputaram o título até o final, com a terceiro milênio sendo consagrada a campeã. Eu acredito que o Ebó foi organizado, né? Vovó Cici, né? Veio, o Ebó foi arrumadinho, porque também tem isso, né? Tem um movimento também de tentar separar as escolas dos terreiros, né? Que toda escola de samba tinha seu Exu, tinha seu algum assentado. Quem conhece o Vai-Vai sabe disso. Quem conhece a história da Mangueira sabe disso, da Portela. As escolas antigas sempre tiveram, hoje em dia as escolas estão tirando isso. E estão tendo problema, né? Inclusive algumas não estão conseguindo se recuperar, né? Então, como que isso é revolucionário? Você trazer 3 enredos que falam sobre mulheres negras tão potentes, né? Helena Teodoro, gente. Helena Teodoro é uma sumidade. Helena Teodoro é uma personificação viva de uma divindade, aquela mulher. O que é aquilo? E que bom que São Paulo trouxe a homenagem a ela numa escola lá da Moca. Vai rir, Natália, com o negócio da Moca. Porque a gente fala moquês, né? Eu tenho um dialeto específico da Moca. Mariana Belmonte, um abraço para você, inclusive. Tá bom? Alô, meu. Daqui a pouco a gente se fala. Mas sobre a potência de trazer uma mulher que é historiadora, que é de terreiro, que é de candomblé, que é de Inhansã, que é do salgueiro, que tem tudo isso somado em si mesmo. E que você vai trazer um carnaval com a afetividade de uma comunidade preta de São Paulo que reconhece aquela mulher e a história dela como reverbera no carnaval no Brasil inteiro. Então, assim, são os lugares onde a gente é muito insurgente na escola de samba. É o lugar onde preto e preta é rei e rainha mesmo. Né? A nossa luta é para depois da quarta-feira de cinza continuar com a coroa na cabeça. Né? A nossa luta é essa. Mas se não é o carnaval e a escola de samba para nos dar esse lugar, que lugar seria isso que nos daria? Então, acho que é isso. Você deu uma pergunta que se deixar a gente vai ficar falando. Tem samba enredo para cantar, é uma coisa. Muito obrigada.
Nath, será que dá mais uma? Se tiver, e a gente encerra? Mais uma e a gente encerra. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou Mas se intervenção? não tiver outro, eu faço. Ah, então vamos lá. Deixa eu levar o microfone ao senhor. Bem, bom, gostaria de tratar de 3 assuntos, mas não vai ter acho que nenhum. Um é sobre a questão da expectativa de vida, né? Tal. A outra seria sobre o MNU, né? Tal. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, né? Quando você falou que a equidade tem um viés. Aliás, falei de você, né? Palavra que vocês preto cunharam. Vocês, né? Vocês eram um chega para lá, não possa mercê, né? E cravaram você. E outro motivo é porque você é mais jovem que eu. Eu tenho 83. Tá? Então, mas essa questão que você fala da viés da equidade, porque nós, pessoas com deficiência, travamos uma luta muito grande para ter a equidade. Tanto é que a equidade ela faz parte dos princípios do SUS. E a equidade está na Convenção, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inclusive, o Tribunal Superior de Justiça definiu a questão da equidade quando ele disse tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais. Né? Eu queria saber que esse viés da equidade na raça negra, qual que seria? Assim, eu gostaria de conhecer, Rafael. Gilberto, eu sou antigo aqui da casa também, porque eu moro naquela outra casa em frente ali, conheci a Sueli há muito tempo. Então. Mais alguém quer fazer mais uma e a gente junta? Uma coisa, mas nem é pergunta, né? É questão da partitude aí, né? Atualmente a gente vê muito casal interracial, né? E quanto mais eu vejo nas ruas são crianças brancas, elas estão nascendo muito brancas, né? Daí eu fico muito preocupado. O que há de ser dessas crianças? Né? Normalmente a mãe é preta, o pai é preto, e a gente vê que é uma pretitude entrando meio para o lado do branqueamento. Né? Então nós vamos ter uma população daqui a alguns anos branca, mas que é preta. Então acho que essa questão da partitude chegou para pegar nessa discussão. Eu vou passar para ambos responderem a questão trazida pelo Gilberto e aí depois, na sequência, a gente encerra. Essa foi a sua. Na verdade, o que eu estou argumentando a questão da equidade, concretamente, é que do ponto de vista concreto, real, em relação a nós negros, ela não dá conta de efetivamente enfrentar a desigualdade que o conceito traz. Essa que é a questão concreta. Você fala da equidade para as pessoas com deficiência, sim, você tem todo um processo, e as pessoas com deficiência têm lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem um conselho, e isso ocorre. Está ocorrendo de que maneira? Você, apesar de muitos problemas, vamos falar da questão da mobilidade, que é a questão central que está colocada, isso é resolvido. No entanto, em relação às pessoas negras, o que eu vejo que fala-se, mas na prática isso não ocorre do ponto de vista de respeitar os direitos, de tratar desigualmente os desiguais do ponto de vista de superar de superação das diferenças. É nesse sentido que eu preciso. Endosso. Bom, então eu vou concluir, pode ser, Nath, a conversa Deixa eu hoje. falar da partitude. Por favor. Na verdade, uma coisa que é concreta isso. Vamos falar da partitude. A cultura negra é um espaço onde cabe todas as pessoas. A cultura negra não há esse reconhecimento. Os negros são protagonistas da cultura negra, mas cabe todo mundo. Em relação à questão biológica, na verdade, quando nós, como estamos avançando hoje, com a educação antirracista, as pessoas
negras, afrodescendentes, elas cada vez mais vão estar se identificando. Não importa, observa o que nós vivemos hoje. Quantas pessoas negras, que eu chamo de pele clara, afrodescendentes, se afirmam. Você olha assim, essa pessoa está se afirmando. Acabou. Então tem pessoa, porque o que também é importante falar, o combate ao racismo é um posicionamento político e que nós estamos tendo cada vez mais. Hoje nós estamos trabalhando com o conceito antirracista. Por que nós estamos trabalhando com o conceito antirracista? Eu digo que nós, negros, temos a responsabilidade do combate ao racismo de puxar esse boi pelo chifre. A responsabilidade, a direção da luta é nossa. Não tem como não ser. Tá? No entanto, vem todos, em nenhum momento de construção do movimento negro, em qualquer um momento, sempre nós tivemos ao nosso lado brancos antirracistas. A Fundação do MNU foi isso, em qualquer lugar que nós fizemos, sempre tivemos, e nós temos que falar isso com toda tranquilidade sobre isso. Agora, aquele branco, entendeu, que vem com o seu espírito escravocrata, que vem nas organizações negras para cuidar, para primeiro ser presidente, depois cuidar da tesouraria. Tá fora! Então, não é verdade? Ser presidente... Escola de samba, isso mesmo. Nem fala escola de samba, neguinha. Eu acho que tem vários exemplos. Entendeu? Qual é o exemplo? Ele mal chegou, entrou na porta, entrou na nossa casa, digamos, casa de preto. Olha, precisamos organizar isso. Que porra é essa? Desculpa, que porra é essa? Precisamos organizar. Bom, com essa a gente conclui de vez. Eu agradecer imensamente esse presente da casa. Hoje eu me sinto vitoriosa 2 vezes. Agora participando desse encontro, daqui a pouco o Botafogo campeão. Vai rolar, vai acontecer. Mas de verdade, agradecer muito a casa pela oportunidade, agradecer vocês pela troca. É isso, aulas mesmo, aulas e palestras. Agradecer vocês pela presença, a galera que está acompanhando a gente online. E é isso, obrigada. Boa tarde pra gente.